A Constituição Federal equilibra a relação entre Estado e cidadão? Acho que equilibra até muito bem. O que acontece é que cidadania é uma coisa que depende do exercício por parte dos cidadãos. Por melhor que a Constituição equilibre, se os cidadãos não fizerem uso das prerrogativas que a Constituição lhe confere, jamais haverá um verdadeiro equilíbrio. Eu, particularmente, sou inteiramente a favor de que se faça uma cartilha nacional dos direitos do cidadão e que seja distribuído para os milhões de brasileiros, para que todos possam ter um mínimo de consciência dos próprios direitos, que é exatamente o que falta. Eu vou me referir a algo que me impressiona muito. Há muitos anos atrás, como é comum entre os advogados que não são da área trabalhista, havia uma certa prevenção ou preconceito contra a justiça do trabalho. Eu tinha, como é comum entre os advogados, ou era pelo menos. E eu pensava, a justiça do trabalho é um mercado muito distinto da justiça comum. Até que um dia me veio ao espírito a ideia mais óbvia, que era a seguinte: eu sou advogado há tantos anos, as violações de direito do cidadão são tão frequentes, tão comuns, e eu não me lembro de ouvir alguém do povão dizer: eu vou impetrar um mandado de segurança, que é a medida típica contra abuso do exercício do poder. No entanto, sem advogar na justiça do trabalho, eu já cansei de ouvir pessoas simples do povo dizerem: eu vou procurar meus direitos. E toda vez que eu ouvia alguém dizer: eu vou procurar meus direitos, eu já sabia que ele ia à justiça do trabalho. Isso revelava duas coisas. Primeiro, que ele tinha consciência de direitos trabalhistas, que é algo de fantástico. Segundo, que ele tinha pelo menos aquele mínimo de confiança para ir buscar o juiz do trabalho. Isso me levou a pensar o óbvio, ou seja, que a verdadeira justiça que havia no Brasil e que alcançava toda a população brasileira era a justiça do trabalho. E que por isso ela merecia de mim e de qualquer cidadão o máximo de respeito e consideração. Por que eu estou mencionando isso? Porque o que falta no Brasil é uma consciência dos direitos da cidadania. Isso não existe, ou existe numa escala muito diminuta. Quando muito existe a consciência do trabalhador de que ele tem direitos trabalhistas e que ele pode recorrer à justiça do trabalho. Uma pessoa vota num vereador e pretende que ele resolva problemas de salário mínimo. É o desconhecimento completo de quais são as funções do vereador. Ela vota num deputado estadual e não faz a mais remota ideia do que pode legislar um deputado estadual. Ela não sabe o que faz o Senado, o que faz a Câmara Federal. Ela imagina que o presidente da República tem poderes que não tem, porque ele depende em larga escala do Congresso Nacional. Enquanto o povo brasileiro não tiver informações dessa natureza, o próprio exercício do voto é feito de uma maneira inteiramente viciada, sem consciência do que significa votar e do que se pode obter com o voto. Então, no Brasil se fala em opinião pública, não existe opinião pública, na minha opinião. Opinião pública é a opinião dos meios de divulgação. O que a imprensa disser vira opinião pública. Você poderá me dizer, e outros poderão me dizer, não é bem assim. Olha o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem mais de 80% de aprovação nacional. E, no entanto, a imprensa, falada, escrita e televisada, o odeia. O trata como um réprobo. Não aceita que um homem humilde do povão possa ter chegado à presidência da República. E considera que se ele comete algum erro de português, hoje já nem mais, mas se ele cometia algum erro de português, isso mostrava que ele não estava qualificado. E que, bom, era um desgraçado que entregou o país aos estrangeiros, mas que falava inglês. E supostamente falava francês. Isso porque morou na França. No entanto, quem resolveu os problemas do povo brasileiro e tirou da miséria
mais de 30 milhões de indivíduos passando das classes D e E para as classes B e C. Foi um operário que não tinha um pedaço de um dedo perdido no trabalho, não é? Essas realidades mostram que alguma vez a imprensa não consegue fazer o pensamento das classes dominantes prevalecer e esmagar o que possa pensar o povo. Mas isso é excepcional. É porque se tratou de alguém, me perdoe dizer isso, pode parecer que eu estou fazendo propaganda política, mas como eu não sou político, eu posso dizer o que eu quiser. Para mim, este homem é como o Pelé, é um só. Não tem dois, nunca vai ter dois. Havia um Pelé na política brasileira. Quando se trata de um Pelé, ele faz até o impossível. Então, este homem fez o impossível de fazer com que o povo brasileiro o considerasse absolutamente querido, em despeito do ódio que a grande imprensa tem por ele.